Bom dia, professor José Paulo. Então, vou começar aqui com as demonstrações, né, conforme solicitado. Então, iniciando aí pelas fórmulas da adição, né, do seno e cosseno, né, tanto da adição quanto da subtração de dois ângulos, né. Então, vou começar fazendo a demonstração nos casos em que alfa, né, beta e alfa mais beta são números, são positivos, né? São positivos, né? E menores que 90 graus. Então, a primeira coisa nós vamos considerar o primeiro quadrante do círculo, né? Com raio igual a 1. Né? Então, a medida do raio aqui, 1. Aí já tem, né, alguns segmentos traçados, né, para demonstração. Então, o centro da circunferência O, traçando o segmento OC, né? E a partir de O também tem um outro segmento com ponto de intersecção aqui em belinha, né? A gente vai chamar aqui de alfa o ângulo que corresponde ao segmento O belinha, né? Com o eixo X. E vamos chamar de beta o ângulo formado pelos segmentos OC e o segmento OB', tá? Foi traçado também, né, outros segmentos, e aqui a gente tem um segmento perpendicular ao eixo X, que é o segmento CA, né? O A aqui tá pequenininho aqui. A gente tem um outro segmento também, que é um segmento perpendicular ao segmento OB', que é o segmento CB', ele forma, né, aqui um ângulo de 90 graus, né? Tem também um segmento que a gente pode traçar paralelo, que é esse que está tracejado aqui, que é o segmento A'B', ele é paralelo ao eixo X. E também o segmento perpendicular que passa por B', né, e intersecta aqui o eixo X, aqui no ponto B, que é esse outro segmento aqui que vai de B' até B. Como a circunferência, né, ela tem raio 1, então o segmento OC também vai ter raio 1, né? E com isso, a gente pode começar a demonstrar as fórmulas da adição do seno e do cosseno. Primeiro, a gente vai considerar esse triângulo maior, que é o triângulo... Primeiro, nós vamos considerar o triângulo OCB', né? Vou tentar mudar a cor dele aqui. Então, seria esse triângulo, que vai de OCB'. Né? Então, se a gente olhar para esse triângulo, né, utilizando as relações, né, seno de B igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né, e cosseno de B, que é a cateto adjacente sobre hipotenusa, então a gente tem que, o que seria, né, o seno de B, né, seria o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa tem raio 1, né, então a gente sabe que CB
Então, a gente sabe que CB, né, é cateto oposto ao ângulo beta, né? Então, CB vai ser seno de beta. Assim como, se a gente for olhar, né, o cosseno de beta, o cateto adjacente, né, ao ângulo beta é o segmento OB, né? Então, cosseno de beta vezes 1, né? Então, a gente sabe que aqui vai ser cosseno de beta, né? Depois, né, se a gente considerar o segundo triângulo, que seria o triângulo OB, B', vou mudar a cor dele aqui para a gente destacar ele. Agora, a gente considerando O, B, B', né? Então, a hipotenusa desse triângulo agora passa a ser cosseno de beta, né? Então, se a gente observar esse triângulo, né? O que seria... Deixa eu mudar a cor. O que seria, então, o seno de alfa, né? Seria o cateto oposto, que é a medida de B até B', dividido pela hipotenusa, né? A gente sabe que o segmento B', né? Ele é o oposto a alfa, né? Ele é oposto a alfa, né? Então, nós vamos ter seno de alfa igual a esse cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa, que é cosseno de beta. Então, o cateto oposto aqui, ele vai assumir, né, valor seno de alfa vezes cosseno de beta, né? E o cateto adjacente, né, que seria o cosseno de alfa, é igual ao cateto adjacente, que é OB, dividido pela hipotenusa, que é cosseno de beta. Então, o segmento OB, né, segmento OB vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Então, vamos colocar essa informação aqui no gráfico, né? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, né? Agora, se a gente observar um outro triângulo, vou mudar a cor dele também, que é o terceiro triângulo, que é o triângulo OAC. Deixa eu só escrever. Nós vamos observar agora o triângulo OAC. Esse triângulo, deixa eu marcar ele. OAC. Né? Então, nós vamos calcular também, né, a partir das relações, essas medidas, né, tanto de cateto oposto quanto de cateto adjacente. Tá? Se a gente observar... Então, se a gente olhar agora para esse triângulo, né, o ângulo O, ele é igual a alfa mais beta, né? Então, o seno de alfa mais beta é igual, né? O cateto oposto, que é o segmento AC, né? Dividido pela hipotenusa 1.
Então, esse segmento AC, isso implica, né, que AC é igual a seno de alfa mais beta. Então, eu vou puxar uma setinha aqui, né? Esse segmento aqui, ele passa a ser seno de alfa mais beta. E o cosseno de alfa mais beta é o cateto adjacente OA, também dividido pela hipotenusa. Então, o segmento OA é igual a cosseno de alfa mais beta. Vamos anotar aqui. Puxar uma setinha. Então, aqui é igual a cosseno de alfa mais beta. E por fim, se a gente analisar o último triângulo, que é o triângulo A', B', C, vou demarcá-lo, colocar em vermelho, né? Agora, nós vamos olhar para esse triângulo aqui, né? A', B' e C. Então, olhando para esse triângulo, A', B', C, né? Desculpa, A', B' e C, nós temos que o seno, deixa eu só mudar a cor, professor. O seno de B' desculpa, professora, é porque eu esqueci de anotar o ângulo. Nós temos aqui o ângulo alfa, né? Que eu esqueci de colocar. Ele tá aqui no ângulo C. Então, a gente vai fazer o seno de alfa. Então, o seno de alfa é o cateto oposto. A', B', dividido pela hipotenusa. Então, seno de alfa é igual a' B' sobre a hipotenusa, que vale seno de beta. Isso implica que a' B' é igual a seno de alfa vezes seno de beta. Então, essa medida aqui, a' B' corresponde a seno de alfa vezes seno de beta. E cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a' C, dividido pela hipotenusa, que é seno de beta. Então, a' C é seno de beta vezes cosseno de alfa, que é essa medida aqui. Seno de beta, cosseno de alfa. Bom, com essas informações, né, nós podemos observar que os segmentos, então, nós temos lá o segmento OA, né? Segmento OA vale cosseno de alfa mais beta. Então, vamos colocar aqui. OA é igual a cosseno de alfa mais beta. O segmento OB' vale cosseno de beta. O segmento OB' é igual a cosseno de beta. O segmento B'C, B' até C, vale
seno de beta. O segmento AB, vamos ver aqui, ó, segmento AB que tá aqui sobre o eixo X, ele é igual ao segmento A', B', né? Ele é igual ao segmento A', B', que é igual a seno de alfa vezes o cosseno de beta. Então, nós temos que, o que é OA, né? OA é igual a OB menos AB. Então, o que é OA? Ó? O segmento OA é igual a OB menos esse pedacinho de AB, né? Essas informações nós temos, porque AB é igual a linha B'. Então, nós temos que cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno. Vou colocar na outra linha, professor, que eu acho que vai ficar melhor. Então, nós temos, isso implica que, né, cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Logo, né, a gente acaba de deduzimos, né, o cosseno da soma. Né, que é cosseno de alfa mais beta igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes o seno de beta. Agora, para a gente deduzir o seno da soma, então vamos aqui. Vamos deduzir. Vamos deduzir o seno da soma. Então, o que nós temos? Nós temos que o segmento de medida AC, se a gente voltar lá no gráfico, né? O segmento de medida AC, né? Que é esse todinho aqui que tá em laranja, né? Ele tem a medida igual a seno, né? De alfa mais beta, né? A gente tem essa medida. Então, vamos anotar isso, ó. Vamos deduzir, então, seno, né? Então, nós temos que o segmento AC tem medida seno de alfa mais beta. Então, o segmento AC é igual ao segmento A', mais o segmento A'C, né? Se a gente for olhar, é isso aqui, ó. O segmento AC todinho é A' mais a linha C. E a gente sabe que a linha é a mesma coisa que B', mais a linha C.
Então, o seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa cosseno beta mais cosseno de alfa seno beta. Portanto, né? Então, se a gente for olhar, né? Conforme tá lá no plano, né? No ciclo, né? Então, B', B vale seno de alfa, cosseno beta, né? E o segmento AC, todinho aqui, vale seno de beta, né? Desculpa, vale seno, né? Seno de beta, cosseno alfa, né? Com isso, professor, a gente, né, acabou de demonstrar, né, a fórmula, né, da soma, né, do cosseno, né, cosseno de alfa mais beta, e a fórmula do seno de alfa mais beta. Então, portanto, seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa cosseno beta mais cosseno alfa seno beta e cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa cosseno beta menos cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Mas aí a gente também, né, nós temos que demonstrar também, né, a fórmula da diferença. Então, para demonstrar a fórmula da diferença, nós vamos tomando menos beta, né, em vez de beta, né, na fórmula da soma do cosseno. Então, se a gente considerar tomando menos beta, né, em vez de beta na fórmula da soma do cosseno, temos que então cosseno de menos, então a gente tem que cosseno de menos beta é igual a cosseno de beta e seno de menos beta é igual a menos seno de beta. Então, logo, cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta, né? Aí, aqui nós vamos, né, fazer a multiplicação de sinal, né? Seno de alfa vezes seno de beta, que quando a gente substitui, né, para fazer essa multiplicação, nos dá. Então, cosseno de alfa, né? Então, como a gente está substituindo beta por menos beta, então nós vamos ter cosseno de alfa menos beta igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta, que a gente sabe que cosseno de menos beta, né, é a
mesma coisa aqui, cosseno de beta. Na fórmula, né, nós temos o menos, e aí nós vamos trabalhar essa multiplicação de sinal, porque seno de alfa continua seno de alfa, e a gente sabe que seno de menos beta é igual a menos seno de beta. Com isso, menos com menos dessa fórmula, então nós vamos ter mais aqui. Mais seno de alfa vezes seno de beta. Isso para a fórmula do cosseno. Então, a gente achou o cosseno da diferença de alfa e beta. Agora, para a fórmula da diferença, da diferença do seno, temos. Bom, para a fórmula da diferença, né, a gente vai usar o mesmo argumento que a gente usou aqui para mostrar a diferença do cosseno. Então, a fórmula, né, da addição do seno é seno de alfa mais beta igual a seno de alfa cosseno beta mais cosseno alfa vezes seno beta. Substituindo, nós vamos ter, né, seno de alfa, então beta, a gente está tomando beta como menos beta, igual a seno de alfa vezes o cosseno de beta. Então, o que é o cosseno de beta? Né? Cosseno de menos beta, só que aí a gente está trabalhando aqui a substituição, então cosseno de menos beta é o próprio cosseno de beta. Mais, né, cosseno de alfa vezes o seno de menos beta. Só que o seno de menos beta, nós já vimos aqui que ele é menos seno de beta. Então, esse menos com o mais da fórmula, então, esse sinal aqui fica negativo. Então, menos cosseno alfa, seno beta. Então, com isso, né, nós acabamos de fazer a demonstração, portanto, né, deduzimos a fórmula da diferença de dois ângulos. Bom, e aí com isso, a gente, né, finalizou a demonstração, tanto da soma e da diferença entre dois ângulos, certo, professor? Aí